No tutorial hoje nós vamos ver como o Shape Keys, que são as chaves transformadoras, nos permite fazer alguns tipos de efeitos bem interessantes aqui na área do Blender. Esse efeito ele pode ser feito em qualquer versão, tá pessoal? Eu estou usando a versão 2.91 e eu queria explicar a vocês como é que vocês podem fazer um efeito aqui interessante que eu pesquisei lá junto à internet. Então eu tenho um objeto cúbico, eu vou usar o Shift D para fazer uma cópia. Está aqui a cópia dele, vou dar o ESC para ele voltar à posição do original. Mas eu vou deslocá-lo pelo eixo Z em 2 metros. Então eu vou digitar separadamente G de deslocamento, Z do eixo e 2, que é a distância de 2 metros. Eu vou dar o Enter. Está aqui o nosso objeto. Vamos fazer o seguinte, com esse objeto aqui, vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Com ele ainda selecionado, nós vamos usar o botão direito do mouse e vamos usar o recurso Subdivide. Vamos abrir as propriedades do Subdivide. Na opção Number of Cuts, nós vamos colocar aqui 10 cortes de subdivisão. Vocês vão notar que a malha agora tem uma subdivisão, tornando esse cubo um objeto com a topologia mais complexa aqui no efeito. Voltamos então a Object Mode. Vamos deslocar esse cursor 3D para que ele se posicione bem no ponto de origem do objeto cúbico. Então nós vamos usar aqui o Shift S e vamos usar o recurso cursor. Vá para o ativo. Quando eu clicar aqui, o cursor se desloca para o ponto de origem do objeto, que é o cubo acima. Vamos aqui, onde está o cursor, adicionar agora um objeto, que é uma mesh do tipo UV Sphere, é a nossa esfera. Vamos olhá-la pelo modo Wireframe. Vamos aplicar nessa esfera um modificador, que é o modificador Subsurface. Vamos mantê-lo em 2 e vamos aplicar o modificador. Tornamos a esfera mais complexa. Vamos selecionar o objeto cúbico e vamos voltar nossa vista para o modo que é o modo sólido. Eu vou aplicar nesse objeto um modificador que vai permitir eu usar a chave de transformação, que é o Shape Keys, como recurso para o efeito de modificação desse objeto. Então eu vou vir aqui na chave inglesa, que são os modificadores, clicar em Add Modifier e vou selecionar para esse recurso um modificador chamado Shrink Wrap. É o modificador que permite o efeito de embalagem. Ele vai pedir um alvo. O alvo que eu vou usar é a esfera que eu adicionei. Então eu seleciono aqui o objeto Sphere. Note que quando eu fiz isso, de forma automática, o cubo tomou a forma da esfera. Por quê? Porque eu estou utilizando o recurso de embalagem daquele objeto cúbico sobre a esfera que eu adicionei. Mas agora nós vamos aplicar esse transformador de forma direta. Então, como eu estou usando aqui a versão 2.91, para eu aplicar esse efeito, eu tenho que vir aqui nessa setinha e buscar a condição chamada Apply as Shape Keys. Talvez no seu seja diferente, existe um botãozinho para vocês pressionarem. Então eu vou clicar em Apply as Shape Keys. Isso faz com que aquele cubo volte à posição normal. Tendo gerado o recurso, eu não vou precisar mais daquela esfera que eu adicionei. Então eu venho aqui na Outline, seleciono-a e com o botão direito eu vou deletar ela do meu cenário. Agora, se eu selecionar o objeto cúbico, entrando no recurso que representa o objeto, que é esse triângulo com 3 pontinhos, é o Object Data Mesh, vocês vão ver que existe aqui uma chave com o nome Shrink Wrap, que eu gerei com aquele transformador anteriormente. Então, se eu selecionar essa chave, vier aqui nas configurações inferiores, na opção Value, que é o valor, aumentando de 0 para 1, percebam que eu gero o efeito de transformação do cubo no objeto esférico. E é com isso que nós vamos fazer o efeito que precisamos. Preciso gerar essa animação do objeto cúbico, transformando-se em uma esfera a partir da timeline. E como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou desejar aqui que o objeto ele permaneça do frame 1 até o frame 50 com o aspecto de um quadrado aqui, que é esse cubo. Então, eu vou, no caso, gerar chaves de animação para mantê-lo nessa condição a partir dessa opção aqui chamada Value. Aqui no frame 1, o objeto se encontra nessa condição.
Então eu venho aqui em Value e vou clicar nesse pontinho aqui que representa a chave de animação. Se o seu não tiver isso, vocês podem usar o botão direito e utilizar a opção Insert Keyframe. É a mesma coisa. Então, clicando, eu gero aqui uma chave. Vocês podem ver que a chave foi adicionada no frame 1. E agora eu vou dizer que o objeto vai ficar até o frame 50 nessas condições. Então eu clico no frame 50, mantendo o mesmo valor, eu vou gerar a segunda chave. Notem que surge aqui uma sequência de frames, onde o objeto vai ficar com essa aparência estática. Porém, do frame 50 até o frame 65, eu quero que o objeto já passe a se transformar em um objeto esférico. Então, aqui em 65, eu vou dizer que eu vou aumentar essa chave para 1 para que ele se transforme num objeto esférico. E vou clicar aqui para gerar a terceira chave, Animate Property. Se nós formos olhar a animação agora do passo 0, voltando ao frame 1, dando play, do frame 1 a 50 ele se transforma em quadrado e depois uma esfera. É com isso que nós vamos gerar um efeito interessante aqui entre os objetos. Agora nós vamos aplicar nesses dois objetos os recursos Read Body para fazer o efeito que precisamos. Então eu vou selecionar o objeto de cima, vou vir aqui na aba de efeito físico e vou aplicar o Read Body nele. Ele já gera o efeito de um Read Body ativo. Se eu der o play, o objeto vai cair. Eu não quero que ele caia. Mas o peso dele aqui, que é a massa, está com 1 kg. Eu vou diminuir essa massa para 0,2. Para fazer com que esse objeto fique fixo no objeto de baixo, eu tenho que selecionar o objeto de baixo e tenho que aplicar nele um efeito Read Body, porém não do tipo ativo. Eu vou mudá-lo para a condição passiva. Dando play, o objeto vai ficar estático até se transformar na esfera. E é com esses efeitos que eu gerei inicialmente que eu vou fazer a duplicata desses dois objetos e fazer essas duplicatas correrem pelo eixo X e Y para fazer aqui algo interessante na área. Então eu vou selecionar os dois objetos, vou usar o Shift D e para correr pelo eixo Y eu vou usar Y2 e vou dar o Enter. Para repetir essa ação de forma contínua, eu vou usar agora o Shift R. Shift R. Então eu gero algumas cópias, como vocês podem ver, desses objetos. Fazendo agora a seleção de todos os objetos, tanto o original como as cópias, eu vou gerar outras cópias, correndo dessa vez pelo eixo X. Vou usar o Shift D, X2, Enter, Shift R, e eu crio um conjunto que é um bloco de objetos cúbicos. Dando play, percebam que eu vou ter aquele efeito de transformação a partir do frame 65. Agora, para fazer um efeito legal, nós vamos olhar esses objetos pela vista superior. Vamos usar a visão wireframe. Aqui onde está o cursor 3D, nós vamos adicionar o objeto Force Field, que é um campo de força. Para esse efeito, nós vamos usar o objeto Wind, que vai simular o vento. Vamos ativar o Move. Vamos trazer esse objeto aqui para o ponto central e vamos puxá-lo para cima para que ele fique também no centro de todos os objetos. Vamos usar o S de escala para aumentar, fazendo com que ele fique aqui tomando todo o processo desse contorno aqui quadrado. E vamos movimentar agora pelo gizmo os nossos objetos. O nosso Wind está muito em cima, vamos trazê-lo cá para baixo. Selecionando a setinha azul, vamos deixá-lo mais aqui embaixo. Vamos voltar a nossa vista ao modo que é o modo sólido. E vamos atribuir animações de simulação desse vento sobre o nosso recurso. Como? Com o nosso objeto Force Field selecionado, nós vamos vir aqui na barra, que é a barra de efeitos físicos. Está aqui o objeto Force Field, e vocês vão ver que o tipo é Wind. Nós vamos limitar essa força aqui do frame 1 até o frame 50 com a força em 1. Então nós vamos gerar uma chave aqui em 1. Vamos vir até
o frame 50, vamos gerar a chave em 1. Porém, a partir do frame, que é o frame 65, nós vamos aumentar o fator dessa chave aqui para 500. E vamos gerar a terceira chave de animação. Se vocês voltarem à animação do passo 0 e derem um player, percebam que os objetos começam a se elevar, mas eu não quero que eles subam nessa condição que estão subindo aqui. Então eu vou gerar um outro campo de força. Voltando à vista superior, wireframe, vamos adicionar outro force field. Nós vamos usar aqui o force field do tipo Turbulence. Vamos trazê-lo para cá, vamos jogá-lo aqui no centro, vamos usar um S de escala para fazer com que ele tome toda essa posição aqui do nosso quadrado aqui. Então nós vamos trazer o nosso segundo force field cá para baixo e vamos voltar a nossa vista ao modo que é o modo sólido. Vamos então gerar agora a animação desse segundo force field aqui na nossa timeline, usando os recursos de valores dele. Então nós vamos usar a força até o frame 50 com 1 em strength e size com 1. Vamos gerar até o fator 50 aqui. Novamente, nós vamos usar 1 e 1. Vamos ter algo parecido com isso aí, tá, pessoal? Porém, aqui, no 51, nós vamos estabelecer que o strength vai para 700 e o size vai para 3. E vamos gerar no frame 51 essas duas chaves de animação. Se eu der o player, o efeito que vocês vão ver é bem esse efeito, ó, que vai gerar esse movimento nas esferas e essa transformação feita com Shape Keys. Então é uma ideia que vocês podem utilizar para alguma finalidade dentro dos experimentos de vocês. Espero que isso possa ajudá-lo em alguma coisa. Bom proveito e até o próximo tutorial.